muitas saudades, né? Então, vamos aqui para essa primeira parte, né? Agora nós vamos ter aulas também virtuais ao vivo, né? Não é o caso de hoje, mas para o próximo encontro nós vamos ter, ele vai ser ao vivo, né? Então, essa aula de hoje vai ser a última aula do setor A, do capa 4, né? Então, nós vamos encerrar essa apostila, tá? E, nesse caso do encontro de hoje, a gente vai direto aqui do Química G, o canal do professor Germano, lá no YouTube, para as nossas aulas virtuais, né? Lá para o primeiro ano do ensino médio, lá da Escola Santo Agostinho de Pariqueraçu, para os meus queridos, amados e idolatrados alunos, ok? Beijão aí no coração de todos, tá bom? Beleza, então vamos seguir em frente. Então aqui, ó, passando para vocês, né, direto lá do caderno de exercícios, todo mundo aí com o caderno de exercícios aberto, no capítulo 9, e aí conferindo, né, conferindo as questões que são as atividades mínimas da aula anterior, né? Então vamos lá, vamos conferir, vamos avaliar e vamos ponderar. O que nós temos que fazer? Temos que, né, se foi bem, se teve aí uma performance acima de 75%, então você está bem, né? Você está aí pau a pau com outros alunos aí que vão estar se preparando aí para o vestibular. No caso de vocês, ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas nunca é tarde, tem que continuar, tem que começar logo, tem que começar cedo, né? Adquirir o hábito, a rotina, né? Essa é uma fase que você tem que aproveitar a oportunidade, né, de ter um material tão bom como o Anglo na sua mão, né? Ter uma super escola como a nossa, super professores como os nossos, né? E fazer disso uma grande limonada, né? Para que daqui a 2 anos, quando você fizer o seu vestibular, você vai estar lá na primeira lista daquilo que você quiser fazer, principalmente das grandes universidades, né? Tipo USP, Unesp, UFPR, né? UEL, tem um monte, né, de super universidades que é para isso que você está estudando, né? Para você ganhar a oportunidade de poder se formar, né? Numa super universidade, beleza? Então, não deu certo, não foi legal. Então, você vai tirar as dúvidas comigo, né? Vai tirar as dúvidas comigo, não coloquei aqui, mas aí você vai tirar dúvida comigo como? Pelo WhatsApp, né? Pode me mandar ou por uma foto, ou por uma mensagem, né? Ou esperar, quem sabe, também uma live, né? E aí eu já tirei dúvidas por live. E agora também, quando a gente tiver as nossas aulas, apesar de serem virtuais, mas ao vivo, também vai ser uma super oportunidade para você poder tirar as suas dúvidas, né? Ok? Beleza? Então tá bom, vamos aí, vamos seguir em frente, né? Opa, na verdade eu falei que que aqui era o capa 4, né? Não, capa 4, estou fazendo confusão. Aqui é o Bienal, né? Bienal 2. Também é a última aula, estamos encerrando o Bienal 2 também, tá? Na verdade eu confundi os dois,
capa 4 é do terceiro. Nós estamos aqui no primeiro. E o primeiro segue a proposta do Bienal, né? Do grupo de apostilas chamado Bienal. E nós estamos na Bienal 2, que é o segundo bimestre. E aí nós vamos estar encerrando hoje a apostila, né? E no nosso próximo encontro, eu vou discutir de uma forma geral, né? A gente vai falar um pouco de tudo, né? Até a fim de fazer uma revisão, né? Porque logo em seguida, na outra semana, a gente vai ter a prova. Então, beleza, tá bom? Ok? Então, vamos lá, então, para a gente terminar o Bienal 2, aula 36, página 242. Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Então, essa última aula, a gente começou a falar de ácidos, né? A gente falou de ácidos. E aí, a gente vai ver aqui, né, uma das propriedades químicas desses ácidos, né? O ácido, ele é uma substância agressiva, ela é bastante agressiva, né? Dependendo, né, se for um ácido forte, ele pode ser até assim, extremamente perigoso. Ele pode até matar uma pessoa, né, dependendo do ácido. Por exemplo, o ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico é um ácido bastante forte, né? O HCl, o ácido clorídrico também bastante forte. Então, são ácidos. O ácido tem como propriedade química essa condição de ser uma substância agressiva, tá? Beleza? Então, os ácidos mais comuns, né, que estão presentes nas chuvas ácidas, por que a gente chama de chuva ácida? Né? Chuva ácida. Chuva ácida é aquela que, junto com a água da chuva, né, do ciclo normal, né, do processamento da água no nosso planeta, aí vem junto aqui, ó, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, né, o próprio HCl, né, dos produtos organoclorados, fluoroclorados, né, que são os CFCs, né, e que vão tornar a água ácida, né? Então, olhando aqui sob um ponto de vista de indicador, como é que a gente pode medir uma substância? É pelo pH, né? Pelo percentual, chama percentual hidrogeniônico e percentual hidroxiliônico, né? E no meio aqui, quando eu dou o valor 7, né, o valor 7 aqui, esse valor 7 significa que nós estamos levando em consideração o pH do nosso padrão. Qual é o pH do nosso padrão? É a água. E a água, ela é neutra. Ela não é nem ácida e nem básica ou alcalina, né? Ok? Então, quando nós estamos falando de chuva ácida, a gente está falando de ácido que está em solução aquosa, né, que é a chuva, a água da chuva, porém com a presença desses ácidos. E aí a água, quando você recolhe lá um copinho da água da chuva e mede o pH, você vai perceber que ele está com 6,5, 6,3, 6, dependendo da região, né? Por exemplo, você pega uma região extremamente industrializada, onde você tem
é um polo industrial, né? Por exemplo, na cidade de Cubatão, no município de Araucária, né? Lá em Curitiba, onde você tem muita indústria. E indústria o quê? Petroquímica, né? Indústrias químicas em geral. Então, elas normalmente são bastante poluentes. Fora, né, o CO2 que é exalado pelo escapamento dos carros, com mais o enxofre também que sai do escapamento dos carros, né? Então, se você juntar tudo isso aí, tudo isso vai interagir tanto com o oxigênio quanto com a água da atmosfera. E aí o que vai acontecer? Você vai formar o ácido, né, os ácidos, de uma forma geral, evidentemente que não extremamente concentrados, né, porque ele fosse muito concentrado, o pH seria menor ainda, né? Poderia ser entre 0 e 1, entre 0 e 2, né? Pode ser 1,5, né? 2, né? São pHs de ácidos muito fortes. Agora, também se chover um ácido desse, um abraço, né? Praticamente vai comprometer todo o material orgânico. Você vê, se já chovendo aí em torno de 6,2, né? Isso já agride, né, o material vegetal, os materiais, né, casas, isso já compromete tudo, né? Ele começa a interagir e aí vai comprometendo esses materiais e aí, consequentemente, poluindo, né? Então, a relação da medição, né, de nós termos uma referência numérica para que nós possamos qualificar, né, o potencial de cada ácido, está aqui na medição do pH, né? Então, aqui, ó. Então, quanto menor o pH, maior vai ser a eficiência do ácido. Ou seja, mais ele será forte, né? Mais puro, mais forte, né? Então, ele vai estar numa condição extremamente perigosa, né? Ainda que seja um ácido fraco, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o ácido cítrico. O ácido cítrico, ele é um ácido que não é considerado, ele é considerado um ácido moderado, né? O ácido acético, que é o vinagre, também considerado um ácido, no caso do acético, ele é muito fraco, ele é bem fraco. Mas, por exemplo, se cair uma gotinha, né, uma gotinha de ácido acético no olho, meu Deus do céu, você já vê estrelinha, né? Então, o ácido, né, quando a gente falar em pH 3, pH 2, né, então nós vamos estar falando de um ácido muito forte, beleza? Reação com metais. Os ácidos reagem com muitos metais e nessa reação eles vão produzir gás de hidrogênio e um sal do metal, né? Reação com carbonatos e bicarbonatos, né? Carbonatos e bicarbonatos são ânions cujas fórmulas são respectivamente o CO3, né, que é o íon carbonato, e aqui o íon biocarbonato, né? Quando reagem com ácido, eles vão liberar o gás carbono, ou seja, o CO2. Na verdade, isso aqui são ânions muito instáveis, né? Então, na manipulação deles, a gente acaba gerando, né, a gente acaba
produzindo o CO2. Beleza? Então tá bom. Beleza. Então vamos ao exercício. Então aqui, ó. Esse exercício até eu vou explicar, né, o que vem a ser os indicadores. O que é um indicador? Isso eu estou falando quimicamente. Né? Quimicamente, os indicadores são substâncias, quando interagem com outras substâncias, eles mudam a cor, né? Eles alteram a sua cor. Por exemplo, no caso do repolho roxo, exatamente, se eu pegar um suco, né, do repolho roxo, se eu extrair, qual vai ser a cor do suco? Vai ser roxo, né? Roxo, beleza, roxo. É lilás, né? É violeta, né? Beleza? Então, aí eu vou interagir com outras substâncias, né? Aí eu interajo com uma substância, com uma determinada substância, e aí ele fica vermelho, fica bastante vermelho, né? Olha aqui, ó, tá vendo? Nessa escala aqui eu tenho uma escala. Aí eu interajo com outra e ele fica muito amarelo, né? Ele começa começa um pouco esverdeado, azulado, passa para verde e depois para amarelo, né? Então, o que significa isso? Que através das cores, né? Através das cores, eu tenho esse espectro todo aqui, né? Essa variação que sai do vermelho até chegar no amarelo, né? No caso do repolho roxo, eu vou ter essa escala inteira, tá? Dependendo da substância que eu estarei interagindo, ok? Então ele vai dizer o seguinte aqui, ó, como indicador, né, de caráter ácido, de pH entre 0 e 7, ou básico, né, de 7 a 14, né, que é o caso aqui. De diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho roxo a uma solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala a seguir, né? Então vamos lá, de acordo com esses resultados, as soluções 1, 2, 3 e 4 têm respectivamente, né? Vamos ver aqui, ó, solução 1, né? É o amoníaco. O amoníaco é um componente, né? Na verdade é uma substância que eu tenho o íon amônio, né? E o íon amônio, ele tem o quê? Amônia, né? A amônia, ela é alcalina. Então, o pH dela vai estar em torno de 12. Ela é alcalina, eu sei que é alcalina, por quê? Porque o pH dela é maior que 7. Para que eu saiba exatamente o valor, eu tenho que pegar essa escala, né? Então, se a cor que o amoníaco está representando aqui, está se manifestando, é verde, então qual seria então o pH dele? É em torno de 12, né? Ele vai estar muito próximo de 12, ok? Então, isso vai demonstrar, então, vai confirmar, né, que o amoníaco, então, ele é alcalino. O leite de magnésia, né, que é o cloreto de magnésio, né? Não, é o hidróxido de magnésio, né? É o hidróxido de magnésio, né? Aqui como também é o hidróxido de amônio,
né, o hidróxido de amônio. Então, é o NH4OH. Aqui é o MgOH, entre parênteses, 2. Então, é o hidróxido de magnésio. Então, a cor que vai manifestar é azul. Então, o pH dele é em torno entre 9 e 10. Né? Ele está ali, ó, até fica aqui na faixa de 8 a 10. Como está acima de 7, então ele também é alcalino. Então, é básico e básico. Né? Agora, o vinagre. O vinagre, ele é um ácido fraco, né? Vai estar aqui na faixa do rosa, assim como o leite de vaca, né? O leite de vaca, ele é ligeiramente ácido, tá? Ele não é tão ácido assim, não. É está entre 6 e 7, tá? Mas, como ele é ácido, ele vai ficar rosa, né? Então, qual que seria a alternativa aqui mais correta? Eu acho que é a E, né? Que é básico, básico, ácido e ácido. Então, vamos ver. É isso mesmo, é a alternativa E. Beleza? Tranquilo? Então, vamos seguir, né? Então, vamos seguir em frente. Beleza. Então, indique quais cores poderemos indique quais cores podemos esperar encontrar ao testarmos soda limonada e suco de abacaxi, utilizando o indicador da questão anterior. Então, se eu pingar uma gota de limão, né, de soda limonada, né, de limão, e de suco de abacaxi, todos os dois sucos, né, todos os dois extratos, eles são ácidos. Então, a cor que eu vou encontrar vai ser rosa. Beleza? Então, vamos lá. Faça a associação correta. Então, ó, está presente no suco gástrico. O suco gástrico, a gente contém ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico, que é o HCl. Então, vamos ver se está certo. Beleza. É utilizado na fabricação de explosivos. Então, explosivos. Então, vamos lembrar do quê? De nitroglicerina, que é a base, né, da maioria dos explosivos, que vem lá do nitrato, né? Então, aonde que eu consigo essa fonte de nitrogênio para fazer a nitroglicerina? Do ácido nítrico, né? Então, vamos ver se está certo. Opa, beleza, acertamos. É a D, né? Componente do vinagre. Componente do vinagre é o ácido acético, né? Conforme a gente havia falado. É um ácido fraco, né? É um ácido fraco, mas é um ácido que a gente tem que tomar cuidado, né? Não é assim tão desprezível, né? Um ácido, aliás, nenhum ácido a gente pode subestimar, né? A gente tem que prestar atenção e saber manipular eles adequadamente, beleza? Então tá bom. Então vamos lá. É o componente do vinagre, aqui, ó, certinho. Está presente nos refrigerantes. Então, na hora que eu abro a latinha, né, que eu tiro aquela tampa, ou tiro a tampa de uma garrafa, né, da garrafa de refrigerante, e aí, muitas vezes, até ele sai fora, né, sai com um monte de bolhas e tal. Então, que tipo de gás que está sendo liberado? O gás que está sendo liberado é o CO2, né, do refrigerante, né? E esse CO2,
ele está presente aonde? No ácido carbônico. Ah, então, professor, o refrigerante tem ácido carbônico? Tem ácido carbônico. Né? Quando eu tiro o CO2 daqui, ó, eu tiro o CO2 aqui, sobra o quê? Sobra um oxigênio, né? Então, esse oxigênio vira água, tá? Ok? Eu libero o CO2, um oxigênio se liga a um hidrogênio e vira água, né? Olha que legal, né? Bacana, né? E aí fica tranquilo. A inserção, né, desse tipo de gás, né, dentro do refrigerante, tem como objetivo realmente tornar o refrigerante mais simpático, né? Então aí faz as bolhas, né? Faz aquela nata, fica legal, né? Então, como a gente, né? O nosso cérebro, ele é muito intuído pela nossa imagem, né? Então, toda vez que você vê um alimento bonito, né? Ou um refrigerante, né? Um suco, alguma coisa assim, colorida, bonita, o nosso cérebro, ele é estimulado, né? Ele acaba sendo estimulado. E aí você acaba, às vezes, ficando com sede, né? E com fome, né? Por causa dessa estimulação. Isso é muito usado para efeito comercial, tá? Viu, pessoal? Não existe ninguém bonzinho, não, né? Então, para efeito comercial, as imagens, elas são extremamente utilizadas para estimular o nosso cérebro a consumir. Então, vamos ver se a gente está certo, é o F aqui, né? Ah, beleza, ó, certinho. Corrói vidro. Então, isso aí a gente teria que ter esse conhecimento, né? O ácido fluorídrico, ele é um ácido extremamente eficiente, né, na corrosão de vidros, né? Por exemplo, o H2SO4, né, o ácido carbônico, o ácido acético, esses outros aqui, a gente pode até armazenar em vidro, que até é o ideal, porque a interação que eles têm é muito pequena com o vidro. Em compensação, o HF não, de forma alguma. Ele não pode ser armazenado numa garrafa, né? Numa garrafa de vidro. Por quê? Porque ele interage, né? Ele reage com o vidro. Ele acaba corroendo o vidro. E ele é matéria-prima dessas fundidoras de vidro, né? Que trabalham, né, com a fundição de vidro e etc, etc, né? Bom, provoca queimaduras com manchas pretas, né? Esse sobrou quem agora? Só pode ser quem? Né? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver que corrói vidro é o A, né? Beleza? E o E, né, que é o ácido carbônico, né? É o ácido sulfúrico, né, que provoca queimaduras violentas, tá? É o ácido mais forte que tem aqui nesse esquema. Todos esses dois, né? O HCl também é bem forte, tá? Então, pessoal, tomar cuidado, hein? Ler esse tipo de fórmula, né? Na etiqueta, né? De um vidro, né? Então, fica longe dele, beleza? Ok, então, vamos para o quarto. Faça a associação correta, né? Chuva ácida em ambientes sem poluição e na ausência
de raios e relâmpagos, né? Então, a formação do ácido sulfúrico vai depender, né, da reação entre a água e o SO3, que é o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre, o ideal, né, inclusive até para a própria formação dele, é em torno de 420 graus Celsius, ok? Então, isso lá na atmosfera, a gente só consegue com alguma provocação, né? Que normalmente é um raio, né? Raio, relâmpago, né? E aí, como ele tem uma temperatura até muito acima disso, ele acaba propiciando, né, a formação do ácido sulfúrico e do ácido nítrico, tá? Então aqui, normalmente, né, em ambientes, né, normais, né, onde tem ausência, sem muita poluição, porque o CO2 também não pode ser considerado um autopoluente. Na verdade, o que ocorre hoje é o excesso de CO2 que acaba comprometendo, né, ou favorecendo, né, uma retenção de calor maior da superfície da Terra, aumentando então a temperatura da Terra, que é o efeito estufa, né? E o CO2 ele tem grande responsabilidade nisso. Então vamos fazer as associações, né? Então, por exemplo, vamos lá. Então, o CO2, conforme eu disse, ele está associado a ambientes sem poluição. Até porque eu não posso exatamente, né, condenar, né, o CO2 como um poluente extremamente nocivo ao planeta, né? Não é exatamente isso. Até porque, com a presença dele, a gente consegue manter a temperatura da superfície do planeta equilibrada, né? De maneira que a gente possa viver, né? Onde tem a vida. Então, eu não posso dizer que o CO2 é um vilão, né? Agora, eu posso dizer que o excesso de CO2, aí sim, é nocivo ao nosso planeta, né? Então, aqui, ó, chuva ácida em ambientes sem poluição e na ausência de raios, né? Então, se eu não tenho nem raio e nem outros poluentes, então quem é que está presente na atmosfera? É o CO2, né? E aí ele interagindo com a água, com o oxigênio da atmosfera, ele vai formar esse ácido carbônico, né? E aí a chuva ela vai se precipitar com o ácido carbônico, né? Agora, em ambientes poluídos, né, extremamente poluídos, né, então é a alternativa B, né, que é a chuva ácida em ambientes poluídos, tá? Agora, com a formação, com a presença, né, chuva ácida em ambientes sem poluição, porém com raios e relâmpagos, né? Então eu vou ter a formação de ácido também, né? Aqui, ó, sem poluição é o ácido carbônico, com raios e relâmpagos o HNO3, né? Ok? Beleza? Isto, beleza. Tranquilo? Então tá bom, vamos seguir em frente, né? Então vamos responder o 5 e o 6 aqui. Aí eu tenho aqui uma placa, né? Essa placa está mergulhada num ácido, né? Aqui é uma placa de zinco mergulhada aqui, ó, numa certa quantidade
de HCl, né? Então eu vou produzir o cloreto de zinco, né? E vou liberar o hidrogênio, né? Então é isso que vai ocorrer. O mesmo acontecerá se usarmos o ácido acético, né? Ele vai formar o acetato de zinco, né? Também vai liberar o hidrogênio, né? Sabendo que o magnésio se comporta da mesma maneira que o zinco, equacione suas reações com o ácido clorídrico e com o ácido acético. Então aqui, ó, eu tenho o magnésio, né? Então eu vou formar o quê? Eu vou formar cloreto de magnésio, né? E liberar o hidrogênio. Aqui eu vou formar o acetato de magnésio, né? Eita, o que aconteceu? Eu não coloquei aqui a sequência, né? Mas aqui vamos responder, tá bom? Vamos responder. Aí eu prometo para vocês que eu coloco aqui, mas aí vai ser aqui a primeira, né? Anotem aí, vamos lá. Então você vai colocar Mg sólido, né, reagindo com HCl, né? E aí ele vai formar o cloreto de magnésio. Então é MgCl2. Então aqui 2HCl também, tá? Então vai ser Mg sólido mais 2HCl, né? Produzindo o cloreto de magnésio e liberando o magnésio, liberando o hidrogênio, perdão. Aqui a mesma coisa, Mg, né? Com duas moléculas de ácido acético. Então eu vou produzir o Mg, é o acetato de magnésio, né? Então vai ser Mg mais, né, o acetato e aqui colocando o 2 aqui, tá? Então vai ficar acetato de magnésio, também liberando o hidrogênio, ok? Beleza? Então aqui, considere os experimentos, tal, vinagre, ácido muriático, que é o HCl. Em qual experimento ocorre efervescência, né? Vai ocorrer aonde? No HCl. O HCl ele tem mais hidrogênio do que o vinagre, né? A efervescência vai ser a liberação do gás hidrogênio, tá? Qual é o nome do gás liberado? Gás hidrogênio, né? É o gás hidrogênio. É o gás hidrogênio. É o gás hidrogênio, né? Peraí, vamos aqui, ó. Ah, tá, KCO3 também, ó. Na verdade, ele vai liberar o gás carbônico, né? Vai ser o gás hidrogênio e o gás carbônico. E aqui, ó, é aconselhável cortar limão sobre uma pia de mármore? Não, pois o ácido presente no limão vai reagir com o mármore, provocando sua corrosão, né? Se você ficar cortando frutas ácidas, né, em cima da pia, o que vai acontecer? O ácido cítrico ele vai corroer a sua pia no decorrer do tempo. Beleza? Tá bom? Então, pessoal, aqui houve uma falha, né, da minha parte, tá? Mas depois, vamos fazer o seguinte, na nossa aula ao vivo,
eu vou refazer esse exercício e aí a gente vai reexplicá-lo, tá bom? Fechou? Tá bom? Mas, de qualquer forma, tenta, né? Dá uma tentada, porque vocês vão ver que não é difícil. É só seguir esse exemplo aqui, tá bom? Beleza? Então, tá bom. Dúvida pessoal, pelo ClassUp, pelas lives, né? E agora também pelas nossas aulas ao vivo, ou pelo quimica.chelufebu@gmail.com. Beleza? Então tá bom. Não deixe de tirar as dúvidas, ok? Não deixe de fazer também essa última, né? Essa aqui é a última atividade mínima dessa apostila, né? Do Bienal 2, tá? Ok? Então, vamos refazer as atividades até para poder estudar para a prova e fazer dessa aula para a gente fechar a apostila, tá bom? E aí, qualquer dúvida também, do mesmo jeito, né? Tira pelo ClassUp, pelas lives ou pela aula ao vivo ou pelo quimica.chelufebu@gmail.com. Beleza? Beleza? Grande abraço, tá, pessoal? Muitas saudades. Tudo isso vai passar, tá bom? Não vamos, né, nos entregar, certo? Vamos continuar motivados, né? Vamos continuar, né, presos a essa ideia de que se manter ligado à escola é o que a gente tem que tentar desesperadamente continuar fazendo, né? Para a gente não perder a nossa turma, não ficar longe de bons professores, né? Ficar longe de uma boa escola, né? É muito importante ter essa referência, né? Às vezes, tudo que está acontecendo hoje foi uma coisa atípica, né? Ninguém esperava, né? A gente sabia que podia acontecer, mas nunca ninguém espera pelo pior, né? É como um furacão. Você sabe que existe, né? Sabe que ele é devastador, mas você nunca espera que ele passe por cima da sua casa, né? Evidentemente que ninguém fica aguardando isso, né? Não adianta. Por exemplo, se eu morasse no Caribe, evidentemente que a minha casa seria construída de forma a poder conviver, né? Com vira e mexe o furacão estar passando por lá. Agora, eu não moro lá, né? Eu moro aqui, né? Eu moro no Vale do Ribeira, né? O máximo que a gente tem aqui são ventos fortes, né? Então, se passar um furacão aqui, realmente vai me surpreender. É o caso da pandemia. A pandemia é esse furacão. O mundo inteiro, a gente sabia que podia acontecer, né? A gente tinha ideia que uma hora dessas ia acontecer, mas ninguém esperava que seria agora, né? Em 2020, né? E pegou todo mundo desprevenido. Então, eu tenho que saber compreender isso? Eu acredito que sim, né? Se eu procurar entender isso com calma, com tranquilidade, sem paixões, né? Sem, sabe, paranoias, sem revoltas, né? No escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, entendeu? E compreender que isso acontece, né? E aconteceu, e nós estamos vivendo esse acontecimento. Agora, a vida tem que parar, por causa disso, eu tenho que deixar de estudar, eu tenho que deixar de me relacionar com a escola, eu tenho que deixar de me relacionar com os professores,
né, que são muito mais até amigos do que professores. Não, eu entendo que não, né? Eu acho que é sempre bom vocês estarem conversando, né, com seus pais, trocando ideias, né, e demonstrando a eles a importância que existe em manter esse vínculo, né? Por quê? Porque se quebrar esse vínculo, isso significa talvez até que começa-se a quebrar o vínculo da rotina normal, né? Se você não estudar agora, ou se você deixar de estudar agora, né, uma hora você vai ter que voltar para estudar. Se você está tendo essa oportunidade, né, de conviver conosco, de estar aqui na escola, né, e ainda que de forma virtual, mas, né, mantendo a sua rotina, tendo que acordar de manhã, assistir as videoaulas, né, assistir as lives, participar das lives. E agora essa novidade, né, da aula ao vivo, né, que a gente vai começar a fazer também. Então, é importante, né? É importante que vocês conversem, né, com os seus pais direitinho e tentem participar a eles, né, a importância disso, né? Sabe por quê, pessoal? Eu vou resumir tudo numa palavra só, sabe? Aliás, numa frase só, né? Não exatamente uma palavra só. A vida não pode parar, ok? Ela tem que continuar. Ela pode até não continuar mais, pelo menos por enquanto, no mesmo modelo que a gente conhecia antes. Mas nós, na natureza, fomos privilegiados com um cérebro, né? Com um cérebro que é capaz do quê? Buscar soluções para todos os problemas, né? E é isso que nós estamos fazendo, buscando soluções para esse grande problemão que a gente está passando, né? Ok? Então, pessoal, pensa assim, né? A vida tem que continuar, eu faço parte dela e eu vou continuar remando com ela. Beleza? Grande abraço, beijão no coração, né, do professor Germano para vocês. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, hein, pessoal? Beijão, hein? Beleza. Tchau, tchau.